estou aqui com vocês no Culinária de Tradição para fazer uma receita de massa folhada para croissant francês e quitutes. Uma massa folhada especial, não é aquela massa comum não, sabe? Aquela que vai pouquinhos ingredientes, é uma massa que vai mais ingredientes, uma massa mais encorpada e que dá para você usar para salgados e doces e principalmente para você fazer o croissant francês, aquele croissant com manteiga. Nós vamos usar a manteiga, aquela verdadeira manteiga para fazer essa receita. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, essa aqui é a manteiga, tá? Não é margarina nesse caso. Você pode também fazer com a margarina, mas a receita verdadeira francesa, e isso eu posso falar para vocês porque eu já experimentei o verdadeiro croissant francês. Ele é feito com manteiga, é muito mais gostoso. Então, se você puder abrir mão aí do seu dinheirinho e comprar, né, das suas economias para comprar uma manteiguinha para fazer esse croissant, vale muito a pena. Porque não é uma coisa que você faz todo dia, claro, né? Então, vale muito a pena para você fazer o croissant, tá bom? Então, vamos lá! Inclusive, depois eu vou contar para vocês a história do croissant francês que a gente viveu lá em Paris. Vou contar. Durante a receita eu conto para vocês. Também queria mostrar para vocês o novo avental de chefe do Culinária de Tradição. Olha que lindo! Olha só. Esse avental nós encomendamos numa empresa pela internet. O pessoal lá é super legal, uma simpatia de pessoas, são super solícitos e fizeram esse avental lindo pra gente, do material Oxford, que é um material bem gostoso, bem leve para trabalhar. E aqui eles colocaram o nosso logotipo, com o silkscreen. É só você mandar o logotipo pelo WhatsApp lá para o pessoal da empresa e eles fazem para você. Eles fazem vários tipos de uniformes, não somente o avental, tá? Eles fazem vários outros tipos. E dá para você conversar com o pessoal lá, super simpático, e eles podem fazer para você camisetas, outros tipos de coisas que você gostaria com o silkscreen, com o logotipo da sua marca. Vocês podem ver o link aí na descrição depois, tá bom? Então, vamos para os ingredientes. Então, para começar, nós vamos usar 2 xícaras ou 250 gramas de farinha de trigo, tá? Pode ser a farinha de trigo comum, não precisa ser nenhuma farinha especial, tá bom? Porque não vai utilizar alguma reação especial em relação à farinha. Nós vamos utilizar também meia xícara de chá de leite, que é 75 ml. Nós também vamos usar 1 colher de sopa de óleo. Aqui no caso eu estou usando óleo de milho. Nós vamos usar também uma geminha de ovo sem aquela pele, tá? Então eu já retirei a pele aqui, né? Eu furei ela e tirei a pele, coloquei para o lado. Nós vamos usar também uma pitadinha de sal, tá? Aqui em casa a gente usa o sal de potássio, que é o sal light, né? A gente não usa aquele sal comum, sempre usamos o sal light, que é o sal de potássio, que ele não tem tanto sódio, ele tem um pouco mais de potássio, que inclusive o potássio é uma coisa muito boa que ajuda, né, a você não ter cãibra, né, uma série de outras coisas que o potássio é importante para o organismo. Para a gente besuntar a massa depois que ela já estiver feita, nós vamos usar 100 gramas de manteiga, preferencialmente manteiga, não margarina, e nós vamos derreter essa manteiga no micro-ondas e esperar ela esfriar. Então a gente já vai fazer isso antes, a gente já vai derreter a manteiga e deixar ela esfriando antes de começar a fazer a massa, porque ela tem que ser usada fria. E nós vamos usar também 1 xícara de chá, que vai dar 125 gramas de farinha de trigo. Então eu já vou colocar no micro-ondas essa manteiguinha aqui para derreter durante 1 minutinho, tá bom? Se 1 minutinho não for suficiente, então você coloca mais 30 segundos e mais 30 segundos, tá? Mas não coloca muito tempo para ela não ficar borbulhando. E aí ela vai demorar muito também para esfriar.
em um recipiente grande, nós vamos misturar a farinha, o sal. Eu vou colocar uma pitadinha aqui, ó, correspondente a menos de meia colherinha daquelas de café. Uma colherinha bem pequena, porque se você for fazer as receitas doces, aí você acaba estragando a receita, ficando com muito sal a massa. E aí nós vamos colocar a geminha. A gente vai fazer uma covinha aqui e colocar essa geminha. Como é uma geminha só, eu vou raspar bem o potinho, porque senão a gema vai ficar toda no pote, né? Então, nós vamos misturar aqui a farinha, a gema e o sal, mas vocês vão perceber que a quantidade de gema não é suficiente para tornar uma farofa úmida, né? Mas agora nós vamos misturar o leite e o óleo aos poucos nessa mistura. Então, vamos colocar o óleo primeiro, que a quantidade é bem pequena. E por fim, vamos misturar o leite, aos pouquinhos. Aí eu queria contar para vocês agora a história de quando nós fomos lá para Paris, em 2017. Foi muito legal. E aí, lá tem o croissant, o verdadeiro croissant francês, né? E nós fomos comer o croissant. E o meu marido, Rodrigo, ele gostou tanto desse croissant que todo dia de manhã ele queria ir lá na padaria para comer esse bendito croissant. Então, toda vez que a gente passava por ali pertinho, já ia lá para pegar um croissant para ele, né? Toda hora tinha que comer mais um croissant. Ele se esbaldou de comer esse croissant e ele tem a vontade desse croissant desde 2017 até hoje, ó, já faz 7 anos. E agora é que ele vai comer outro croissant francês. Então aqui nós não temos ainda uma massa macia e homogênea, né? Nós temos uma massa um pouco heterogênea. Então agora é hora da gente colocar a mão na massa. Lembrando de deixar um pouquinho de farinha, né? Para você poder pôr a mão depois e limpar. Então agora a gente vai misturar, né? Misturar bem essa massinha, delicadamente, até ela se tornar uma massa homogênea. Lembrando que a massa folhada, ela não leva fermento, tá? Tem algumas pessoas que eu vi por aí que fazem com fermento. Mas essa massa aqui não leva, né? Nem aquela massa tradicional, que é feita de farinha e sal e água apenas. Então a gente vai juntando aqui, ó, até formar uma massinha homogênea. Se você achar necessário, você pode pôr um pinguinho de água ou de leite, tá? Mas aqui no meu caso eu acho que não vai precisar. Acho que a gente vai conseguir formar a massa com o calor das mãos, né? Fazer ela se misturar. E aí vamos deixar a massa bem homogênea, né? Eu andei olhando na internet, no YouTube, e realmente eu não encontrei a massa com essa receita. Essa massa folhada aqui, ela é bem distinta de todas as que eu encontrei por aí. É uma massa diferente. E pelo tipo de ingrediente que ela tem, me parece mais gostosa. Então agora, nós vamos colocar uma superfície enfarinhada e vamos sovar a massa por 5 minutos, até que ela fique bem elástica e lisa. Evita pôr muita farinha na mesa ou na superfície onde você está sovando, para ela não ficar sem umidade, tá? Senão ela vai ficar ressecada a massa.
E agora nós vamos enrolar a nossa massa num filme plástico e levar à geladeira por 30 minutos. Pronto. E aqui a nossa massinha, a gente vai enrolar ela bem e levar à geladeira por 30 minutos. Lembra que essa massa não cresce porque ela não tem fermento, tá? Então agora, pessoal, passados 30 minutos que a nossa massa ficou na geladeira pela primeira vez, nós vamos tirar e vamos abrir a massa. Vamos tirar do saquinho. Você também pode usar um saquinho plástico, tá? Não precisa ser o filme necessariamente. Aí nós vamos abrir a massa numa superfície enfarinhada. Não muita farinha, tá? Pouca farinha. Então, nós vamos abrir a massa pela primeira vez, fazendo a primeira dobra. E nós vamos deixar ela com 30 centímetros por 60 centímetros. Porque aí, no meio dela, nós vamos considerar 3 partes, 20, 20 e 20. E no meio da massa, nós vamos colocar a mistura de manteiga com farinha de trigo. Então, aqui nós temos uma régua de 30 centímetros. Essa linda régua de inox que eu tenho do tempo que eu fazia encadernação. E aí, nós vamos abrir a massa com 30, ó, tá longe ainda, né? Por 60. O segredo da massa folhada é você conseguir fazer várias vezes as dobras nela. Aí é que ela fica folhada. Justamente essas dobras é que vão formar as folhas da massa. Eu sei que a minha pia, ela tem um pouco mais de 60 centímetros, essa parte interna, ó. Ela tem 30, 60, 66. Então, quando tiver quase chegando aqui no final, é porque tá no tamanho certo. Então, nossa massa folhada com a primeira dobra tá quase no tamanho certo já, ó. Tá vendo? Ela tá com 30 e aqui ela tá com praticamente 60, tá? Falta um pouquinho ainda. Se fizer algum furinho sem querer, você consegue corrigir, tá? Dá para você corrigir com a própria massa. Aí vamos de novo com um pouco mais de farinha. Olha como ela tá bonita e macia. Às vezes, sem querer, a gente vai pôr a mão e acaba abrindo, né? Um buraquinho na massa. Então, aqui nós temos a nossa primeira esticada da massa. E aí, nós vamos colocar agora a manteiga com a farinha, que é a misturinha que nós vamos fazer a pasta. E aí, nós vamos pegar um potinho para a gente misturar a farinha com a manteiga. A manteiga já está fria, tá? Aqui nós vamos mexer bem a nossa misturinha de manteiga com farinha. Ela vai ficar uma mistura grossinha, tá vendo? E aí, como ela é mais durinha do que a manteiga pura, então não vai ser difícil da gente colocar diretamente na massa. Nossa misturinha tá feita, agora a gente vai fazer a medida do local onde a gente vai colocar a mistura, a pasta de manteiga com farinha de trigo. Então, nós vamos considerar a massa dividindo em 3. Tô pegando uma faquinha aqui, mas não é para cortar, tá? É só para fazer uma marquinha.
Então, nós vamos ver aqui, ó. Tá com um pouquinho menos de 60. Então, eu vou fazer mais ou menos, tá? Uns 20. Ó, vou fazer uma marquinha aqui de 20. E aqui do outro lado, uma outra marquinha de 20. Considerando a pontinha dela. Então, a nossa manteiga vai ficar nesse intervalo aqui, tá bom? Vou fazer igual do outro lado. E aí, nós temos aqui a massa, ó, dividida em 3 partes, mais ou menos. Você pode até usar a régua. Eu lavei bem a régua para poder colocar ela aqui, tá? Então, eu faço uma marquinha aqui, ó, sem muita força, tá? Para marcar onde é que a manteiga vai ficar. Eu nem tô usando o lado de serra, é o lado mais grossinho da faca, tá? Só para fazer uma marca. E aqui, nas laterais, a gente vai deixar aproximadamente 1 centímetro. Tá? Ela não tá bem retinha, mas é mais ou menos 1 centímetro. A gente vai deixar aqui, sem a massa passar. Não precisa ser tão exato não, tá? E aí, nós temos aqui a nossa marquinha, ó. Um quadradinho, bem no meio, aonde vai ficar a nossa massinha de manteiga com farinha. Vamos reservar a massa ali atrás para a gente poder colocar essa massinha num saquinho plástico e formar o quadradinho que ela tem que ser, né? Que é mais ou menos 20 por 20. Então, ó, eu tenho um saquinho aqui que tem um pouquinho mais do que 20. Vou abrir o saquinho, colocar a massinha aqui. E aqui dentro do saquinho é que nós vamos dar forma para essa manteiga, para ela ficar, para essa pasta, para ela ficar do tamanho certinho que a gente precisa. Então, eu vou virar aqui o saquinho. É mais ou menos isso aqui, né, que eu preciso. Então, eu tenho aqui esse rolo novo de silicone, que ele tem até essa pecinha aqui, que forma a altura, a espessura, né? Então, eu vou tentar usar com a espessura. Se ficar muito alto, aí eu tiro essa pecinha da espessura, tá? Então, eu vou abrir aqui a minha massinha e vou moldar até formar a massa na alturinha que eu preciso, né? Para colocar ali na receita. Tá vendo? Já tá ficando no formatinho do saquinho. Então, agora nós temos o nosso recheio razoavelmente do tamanho que ele tem que ser para caber aqui na nossa massa. Agora eu vou abrir novamente a massa. E ó, ele coube direitinho aqui, tá vendo? Ele ficou um pouquinho menor, mas não tem problema que sobre um espacinho na lateral, porque a gente vai fazer várias dobras ainda nessa massa, tá? Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse saquinho aqui nas laterais, ó. Ó, você vai subindo ele assim e corta ele bem assim na lateral. E aqui do outro lado também. E aí, nós vamos abrir o saquinho. E a gente vai cortar essa parte de baixo dele aqui, pra gente poder virar, né? Ó, bem aqui na beiradinha. Pra gente poder virar a nossa massinha. Bem na posição, tá? Aqui, ó, minha marquinha tá bem aqui. Aí eu vou e tchum! E viro ele. Mesmo que ele vire um pouquinho errado, você consegue com uma faquinha arrumar ele facilmente. Pedacinho que virou errado aqui. E aí a gente tira o restante do saquinho e joga no lixo. No reciclável, né? Bem, aqui nós temos a nossa massinha bem arrumadinha aqui, ó. Deu uma quebradinha, mas é só a gente dar uma apertada nela. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos empacotar essa pastinha de
manteiga com farinha, tá? Então, nós vamos empacotar. Ó, empacotei a primeira, empacotei a segunda. Aqui ela até passou um pouquinho, ó. Aí eu posso dobrar para baixo, tá? E aqui nós temos a nossa massinha, que a gente vai dar continuidade à receita. E aí aqui, isso a gente poderia ter feito antes também, mas agora a gente pode fazer, depois não tem problema, tá? Nós vamos dobrar essa beiradinha da massa aqui. Então, nós vamos dobrar essa beiradinha da massa que sobrou para baixo. E aí, nós temos o nosso pacotinho de massa. E aí, a gente virando ela assim, a gente vai enfarinhar aqui a nossa superfície. Nós vamos colocar o nosso pacotinho de massa, ó, bonitinho. Só que a gente pôs ele do lado contrário ao que ele foi aberto. Então, a gente abriu a massa assim e agora a gente virou, né, em 45 graus para a gente trabalhar com a massa de comprido, tá? E aqui, então, nós vamos para a segunda dobra, que a gente vai fazer a mesma coisa que fez na primeira. Só que agora a gente tem a nossa mistura, a nossa pasta de manteiga com farinha dentro. E a gente vai abrir até ficar com aproximadamente 60 centímetros. Lembrando que precisa apertar bem as beiradinhas para não sair a nossa pasta do lado de dentro, né? Para não escapar para fora. Então, a gente vai abrir também para o lado, tá? Que aqui ela tá com uns 20 centímetros. Aí, a gente vai abrir para ela ficar com uns 30, mais ou menos. Posso até deixar a régua aqui, ó. A régua aqui em cima de guia. Ou eu deixo aqui embaixo, para vocês poderem ver. Tá? Prontinho, pessoal. E aqui nós temos a nossa massa. Opa, furadinha aqui. E aí, agora, como nós já temos a nossa pasta de manteiga aqui dentro, nós só vamos dobrar em 3 partes, né? Nós vamos marcar para dar aproximadamente 20 centímetros, né? Cada parte. Tá? Então, é mais ou menos aqui, ó. Então, nós fizemos as marquinhas aqui, mais ou menos 1/3, né? Então, ficou 3 partes de 20, mais ou menos, né? Aqui, aqui, aqui. E agora, nós vamos dobrar a massa em 3. E agora, nós vamos levar novamente à geladeira, porque nós fizemos 2 dobras. E nós vamos deixar por 30 minutos. Aí, nós vamos fazer mais 2 dobras. E depois, deixamos na geladeira de novo 30 minutos e mais 2 dobras finais, completando 6 dobras. Então, aqui, nossa massa prontinha. Nós vamos colocar num saquinho ou filme plástico. Vou ver se o meu saquinho é suficiente. Eu prefiro colocar no saquinho. Olha. Tá vendo? Meu saquinho dá, então... Você pode dobrar até a massa mais uma vez para você poder colocar. Mas se você dobrar mais uma vez, é bom você colocar um papel filme dentro. Então, vou pegar aqui o mesmo papel filme que eu já tinha usado anteriormente. E eu posso fazer assim. Posso abrir aqui e colocar o papel filme. Prontinho. Aqui tá o nosso pacotinho de massa. A gente pode colocar num prato, né? E levar à geladeira por mais 30 minutos. Então, agora nós vamos para a terceira e a quarta dobra da nossa massa folhada. Aqui nós tiramos da geladeira. Lavamos bem as nossas mãos. E aqui está a nossa massa folhada. E agora nós vamos colocar a farinha aqui na... Pode acontecer dela ter um quebradinho, tá? Mas aí a gente vai ter que lidar com essa situação. Não tem jeito. E aí a gente vai amassar de novo, até ela chegar naqueles 30 por 60 aproximadamente. E vamos abrir para os lados também, que ela tá mais ou menos com 20 centímetros. E aqui eu vou trocar o meu rolo, porque eu acho que
Como tá muito durinha a massa por causa da geladeira, eu acho que com esse rolo aqui eu consigo um resultado bem melhor. Como vocês viram, meu rolinho de madeira, ele é de uma madeira fininha, né? Ele é bem melhor. Eu gosto bastante do meu rolinho. Eu consigo lidar melhor com ele, amassar mais, fazer mais força. Então aqui nós já temos o nosso 30 por 60, tá? Ó, 30, tá vendo? Até passou um pouquinho dos 30 por 60. E aí nós vamos fazer aquela dobra novamente. Ó, aqui nós temos 30 e aqui nós temos quase 60. Vamos empurrar mais um pouquinho. E aí nós vamos fazer aqui as marquinhas de 20 aproximadamente. Toma cuidado para não furar a massa, tá? Pronto. E aqui com as marquinhas a gente já pode fazer a nossa dobra. Prontinho. Nosso pacotinho tá pronto. Agora a gente vai virar, né? A gente fez assim, agora a gente vira assim, 45 graus, tá? Vamos jogar um pouquinho de massa aqui. Desculpa, vamos jogar um pouquinho de farinha aqui. E vamos abrir de novo 30, 60. Se vira nos 30, 60. Essa é a parte mais difícil, hein? Que é você fazer a massa ficar bem mais larga. E bem mais comprida. Ó, bonitona, hein? Agora vamos virar ela. Põe um pouco de farinha. Vamos abrir ela para 30. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu já tive rolo desses que a gente compra, que são grandes assim. Eu não me adapto muito bem, não. Eu gosto mesmo é desse meu rolinho aqui de madeira. Eu sempre uso ele para fazer pizza, para fazer massas. Ele é de madeira mesmo por dentro, então acaba sendo bem melhor. Olha que beleza, hein? Tá ficando essa massa. Ela tá ficando que nem uma cinturinha, né, de mulher. Uma mulher um pouco gordinha, assim. Mas tá bonita. Aí agora o que nós vamos fazer? Dobrar de novo. É esticar e dobrar, esticar e dobrar, esticar e dobrar. Isso aqui é a massa folhada. Então, vamos fazer o nosso cortinho aqui com 20. Nosso cortinho com 20. Bem de levinho, tá? Pra você não estragar a massa. Pronto, tá aqui os nossas 4 marquinhas. E agora, a gente vai dobrar de novo. E nós vamos levar a nossa massa dobrada mais 30 minutos na geladeira para fazer a terceira etapa. Ou então você pode já parar por aqui, se você quiser, tá bom? Se você quiser parar por aqui, aí o que você vai fazer? Vai colocar na geladeira mais 30 minutos e aí você vai tirar e abrir para usar nas receitas fazendo o formato que você precisa. Por exemplo, se você for fazer uma torta, você vai abrir ela de novo e vai colocar na sua forma. Vai untar a forma, colocar no fundo da forma, pode deixar uma parte para fazer a cobertura ou deixar a torta aberta, né? Aí depende do que você quer. Ou então você pode fazer os croissants ou outros tipos de biscoitinhos, você pode fazer triangulares ou quadradinhos, né? Aí você tem que deixar a tampinha, colocar o recheio dentro, entendeu? Aí depende do tipo de receita que você quer fazer. Nós vamos fazer com esse aqui um croissant e uma tortinha, tá bom? Então, mas nós vamos para a terceira etapa. Aí nós podemos colocar dentro do nosso saquinho. Então aqui a gente pode colocar ela aberta assim, ó. Ou pode dobrar e colocar com um pedaço de filme plástico. Ó. Pode colocar assim.
e dobrar ela assim. Só que você sabe, se dobrar, ela pode estragar um pouquinho aqui na dobra, tá? Então, de preferência, você coloca ela aberta, tá? Aí ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Ou então, tem uma outra forma de você fazer, que é colocar num rolo. Você pode colocar ela em volta de um rolo. Vai ocupar um pouco de espaço na geladeira, mas fica bom também. Então, nós vamos para a nossa última rodada de dobras. A quinta e a sexta dobras nós vamos fazer agora. Vamos colocar a nossa farinha aqui. Vamos pegar a nossa massa. Já até ficou no formato aqui. E vamos abrir pela última vez. Vou até virar ela. Opa, deu uma dobra aqui. E aí nós vamos abrir pela última vez. Ela já tá bem durinha. Evite abrir a massa das pontas para as pontas. Ela sempre do meio para as pontas para manter a mesma espessura. E aí, vamos para a última virada. Vamos fazer a nossa continha aqui. E aqui nós temos mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. E aí, pela última vez, vamos virar e abrir a última vez a nossa massa. Se você quiser, você já pode parar nessa fase também, tá bom? Não é que ela já não tá nem firmando mais. Prontinho, pessoal. Agora nós temos aqui a sexta dobra da nossa massa folhada. Então, nós vamos guardar agora e aí vamos continuar. Depois de 30 minutos na geladeira, a gente continua assando um pedacinho dessa massa, assim, do jeito que ela tá, para vocês verem como é que é. E aí nós vamos fazer uma outra receita com essa massa, que é a do croissant. Aí vocês assistem essa próxima receita na continuidade, tá bom? A receita do croissant francês. Vamos fazer a nossa última dobra para a gente guardar ela na geladeira por mais 30 minutos. Aqui nós temos a nossa dobra e a última. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que ela ficou. Ó. Tá vendo? Ficou bem bonita a massa. Aí, para guardar, é só a gente colocar dentro de um saquinho ou num filme plástico. Eu vou fazer ela, como eu não gostei muito do resultado dela dobrada com o rolo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela num filme plástico. E aí eu vou colocar ela dentro desse saquinho também. E vou colocar em cima de um prato quadrado, de uma tigela quadradinha com tampa. Aqui está a minha tigela quadrada. Eu vou colocar dentro da tigela. Ela vai dar uma pequena amassadinha, mas é bem pouquinho. E vou colocar com tampa para depois a gente fazer os formatinhos que a gente quer do croissant e os pedacinhos que a gente vai assar, só para vocês verem como fica a massa, tá bom? E aí vou fazer os croissants sem recheio e com recheio de presunto e queijo.